história de hoje, nós encontramos Jesus falando com uma grande multidão. Era tanta gente que Jesus subiu num barco e lá do barco ele falava com as pessoas que estavam lá na margem. E durante muito tempo ele falou com aquela multidão. Eram pessoas muito necessitadas que queriam ouvir Jesus falar. Depois ele olhou para os seus discípulos e disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Com certeza, quando ele olhou para os seus discípulos, ele percebeu que eles estavam cansados. Por isso que ele falou isso. Eles pegaram o barco e atravessaram lá para o outro lado. Mas quando eles chegaram lá do outro lado, quem que estava lá? A multidão. A multidão deu a volta e quando eles desceram lá do outro lado, a multidão tinha ido atrás deles. Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Ele viu que elas tinham muitas necessidades. E será que eles descansaram? Que descansaram nada. Jesus continuou falando com aquelas pessoas a respeito das coisas do reino de Deus, a respeito das coisas que elas precisavam ouvir. Começou a cair a tarde, logo ia escurecer. E os discípulos de Jesus chegaram para ele e disse assim: manda essas pessoas embora, para elas irem para os vilarejos que tem aqui próximo, para que elas possam comprar comida e passar a noite. Jesus falou bem assim para eles. Para os discípulos: deem vocês mesmos comida a eles. Um dos discípulos falou assim: mas Jesus, é muita gente. Quantas pessoas será que eram? Vamos ver? Eram mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, ou seja, eram muita gente. E Jesus falou: deem comida a eles. Mesmo quando os discípulos disseram é muita gente, Jesus continuou dizendo: deem vocês mesmos comida a eles. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles foram procurar entre a multidão para ver se alguém tinha levado comida. Quem sabe, né? Eles estavam tentando arrumar uma solução. E encontraram um rapazinho no meio daquela multidão. E esse rapazinho havia levado um lanchinho. O lanchinho desse rapazinho era 5 pães e 2 peixinhos. E foi essa a comida que eles levaram para Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. Mas você pode estar pensando, né? 5 pães, 2 peixinhos, para mais de 5.000 pessoas? Será que vai dar? Vamos fazer a conta. 5.000, 5 pães, 2 peixinhos. Vamos pensar. Ai, nem pensando muito, essa conta não fecha, porque era muita gente para pouca comida. Mas Jesus, o que é que ele fez diante dessa situação? Ele mandou os seus discípulos fazerem grupos com 50 e com 100 pessoas. Ai, 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 ai. O que será que Jesus está fazendo? Eles obedeceram. Foram lá e dividiram as pessoas em grupos de 50 e de 100. Depois disso, Jesus fez algo inacreditável. Ele pegou a
aquele lanchinho, ó, e ele ergueu aos céus e deu graças a Deus. Isso mesmo. Ele agradeceu a Deus por esse pouquinho de comida que tinha. Ai, 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 será que vai dar certo isso? Era muita gente. Era muito pouca comida. Mas Jesus, ele fez isso. Deu graças a Deus por essa comida. E começou a colocar na mão dos seus discípulos peixe e também pão. Ele foi distribuindo na mão dos discípulos peixe e pão, peixe e pão. E os discípulos começaram a distribuir para a grande multidão peixe e pão, peixe e pão, peixe e pão. Eles comeram um sanduíche de pão, McFish. E depois de um tempo, eles perceberam que todos já haviam comido. Isso mesmo, mais de 5.000 pessoas já haviam comido e estavam satisfeitas, ou seja, com a barriga cheia. E Jesus disse bem assim: recolham o que sobrou. Como assim? Como assim sobrou? Como assim recolham o que sobrou? Era só 5 pães e 2 peixinhos e ainda sobrou. Sim, sobrou, sabe o quê? 12 cestos cheinhos de pão e peixe. Ou seja, Jesus fez um milagre. Olha só que milagre! Jesus multiplicou os pães e os peixes, toda aquela multidão comeu e ainda sobrou comida. Meu Deus, que coisa impressionante! Mas como foi que Jesus fez tudo isso? Vamos lembrar lá na história? Ele pegou os pães e os peixes e o que ele fez? Deu graças. Tia Mara, o que é dar graças? Agradecer. Olha só que coisa impressionante. Jesus, ao invés de reclamar porque tinha pouca comida, ele agradeceu. Ele deu graças a Deus por essa pouca comida. E aconteceu um grande milagre. O milagre da multiplicação. Nós já conversamos um pouquinho sobre o ano de 2024 e nós percebemos que tivemos momentos difíceis e momentos bons. E apesar dos momentos difíceis que nós tivemos, nós devemos terminar o nosso ano dando graças a Deus. Qual a situação que você está passando aí? Está faltando alguma coisa? Dê graças. Tá sobrando? Dê graças. Tá esperando Deus responder uma oração? Dê graças. Agradeça, agradeça, porque através da sua gratidão você vai alegrar o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus, ele pode também fazer na sua vida os milagres que ele fez nesse dia da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, última semana do ano de 2024, vamos dar graças, vamos agradecer a Deus por todas as coisas, como a Bíblia nos ensina, em tudo dai graças, confiando que Ele está conosco e vai continuar nesse ano que se inicia.